De fato, foi um discurso elegante e firme que demonstrou confiança da presidenta. Para quem achava que a presidenta Dilma ia à cerimônia da ONU para prejudicar o Brasil, realmente não foi isso que aconteceu. Ela subiu àquela tribuna para elogiar o Brasil. Aliás, não só ela, mas diversos países têm elogiado exatamente pelo que Vossa Excelência colocou, pelos avanços que nós tivemos, pelas respostas firmes e decisivas no combate ao aquecimento global, na nossa defesa da selva amazônica, em assegurar, inclusive, a pronta entrada do Brasil no acordo firmado na França. Isso é muito importante, ou seja, a presidenta Dilma reafirmou o seu compromisso, inclusive dizendo que nós vamos chegar ao desmatamento zero, um trabalho sem precedentes que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Eu quero também elogiar a ministra Isabela Teixeira, que tem conduzido de forma muito competente e firme essa ação do governo de proteção à nossa selva amazônica e de enfrentamento ao desmatamento. E é claro que a presidenta não poderia deixar de falar do grave momento político que vivemos no Brasil e o fez exatamente assim, dizendo que não poderia deixar de falar desse grave momento, mas que ela sabe que o Brasil é um grande país e soube vencer já momentos difíceis e de repressão e saberá sair dessa situação sem ferir a democracia. Inclusive agradeceu a todos os líderes, e não foram poucos, que se manifestaram em solidariedade ao processo que ela vem enfrentando no Brasil. Sem dúvidas nenhuma, a presidenta mostrou sua altivez ao fazer esse discurso na cerimônia da ONU. Mas eu queria, senhor presidente, não podia deixar de usar essa tribuna, eu queria falar sobre o que nós vivemos ontem na imprensa e estamos vivendo hoje, exatamente pelo temor que a oposição tinha, partidários do impeachment tinham, com a imagem praticamente consolidada internacionalmente de que nós temos um golpe em curso no Brasil e do que isso significaria a ida da presidenta Dilma à Assembleia da ONU. A fala dela nós já sabemos e já sabemos qual foi o seu direcionamento. Mas eu não posso deixar de falar aqui dos posicionamentos do vice-presidente da República, o senhor Michel Temer. O vice-presidente da República concedeu entrevistas a jornais estrangeiros onde declara que é perturbador para ele e para a vice-presidência ser chamado por Dilma de chefe do golpe. Para ele, todas as etapas do impeachment estão de acordo com a Constituição. Ao Financial Times, o vice-presidente afirmou que vários ministros do Supremo Tribunal Federal, vários ministros, 3 na realidade, disseram que o possível impeachment da senhora presidenta não representa um golpe. Esse é um processo constitucional, disse ele. Nas entrevistas divulgadas ontem, o PMDBista afirmou que vai retornar a seu posto assim que Dilma retornar ao país, na tentativa de mostrar que não dará um golpe. Esse debate não é novo, senhores senadores e senhoras senadoras. Desde o primeiro momento, estamos ouvindo esses argumentos e sempre respondemos que sim, que o processo de impeachment está previsto na Constituição, mas é preciso que tenha havido crime de responsabilidade cometido pela presidenta da República. Trazer aqui uma relação de ações de governo, às quais a oposição é contrária e critica, não tem fundamento na Constituição, não é caracterizado crime de responsabilidade. Se vivêssemos no parlamentarismo, aonde o chefe de governo assume as responsabilidades de um presidente da República no presidencialismo, aí sim caberia, por exemplo, um voto de desconfiança do parlamento. Um voto de desconfiança afastaria a presidenta. Aí os argumentos políticos, a falta de governabilidade, de apoio parlamentar, estaria sim com base constitucional. Mas não é isso que nós vivemos. Nós vivemos o presidencialismo em que a presidenta da República é chefe de Estado e chefe de governo. Portanto, ela não pode ser afastada por um voto de desconfiança parlamentar. Ela só pode ser afastada por um crime de responsabilidade. E ninguém está conseguindo configurar esse crime de responsabilidade. Fazer vários discursos, várias ações aqui dizendo que isso prejudicou o Brasil, que a presidenta não honrou o que falou nas urnas. Tudo bem, é um direito da oposição, mas isso tem que ser resolvido nas eleições, nas urnas. É assim o presidencialismo. Ora, o presidente Barack Obama governou por 2 anos sem ter maioria na Câmara
na Câmara dos Deputados. E agora, nos últimos 2 anos, também não tem maioria no Senado da República. É criticado dia e noite. Dizem que ele está levando a economia dos Estados Unidos à bancarrota. Criticam muito ele. Agora, ninguém entrou com processo de impeachment porque ele não tem maioria. No presidencialismo, o requisito da maioria parlamentar não é fundamental. Você pode ter, sim, no presidencialismo, minoria parlamentar e pode fazer acordos para passar determinadas matérias. Então, eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro para não fazer aqui um debate que esconda essa realidade. Bom, continuando, nas entrevistas aos jornais estrangeiros, o vice-presidente diz que a presidenta perdeu simultaneamente base de sustentação no Congresso e apoio à população. Portanto, pergunto de novo, mas isso é motivo para um impeachment? Não é pré-requisito maioria parlamentar no regime presidencialista. Os Estados Unidos, o presidente Barack Obama, falam novamente, governa sem maioria parlamentar, na Câmara e no Senado. Como pode um político experiente, professor de direito constitucional, como o vice Michel Temer, tentar justificar o afastamento da presidenta da República, eleita junto com ele, com os argumentos de que perdeu apoio no Congresso e na população? Onde está o crime? Aliás, se a falta de apoio, ao menos na população, fosse justificativa, ele também não poderia assumir a presidência da República, porque os seus índices de rejeição diante da população estão exatamente iguais aos da presidenta Dilma. O vice-presidente prossegue em seus argumentos. E notei que nessas entrevistas, ele não acusa a presidenta Dilma de praticar crime de responsabilidade em nenhum momento. Em seu esforço para legitimar perante a opinião pública internacional, seria de se esperar que ele explicasse qual foi o crime cometido pela presidenta da República, o crime que justificaria o impeachment. Agora, o que também chamou a minha atenção, senhores senadores e senhoras senadoras, foi o argumento usado pelo vice-presidente por inúmeros colunistas da grande mídia de acusarem a presidenta Dilma de prejudicar o Brasil, de afugentar investidores, de gerar uma ideia de insegurança jurídica ao denunciar que impeachment sem crime que o motive é golpe. Não queriam que a presidenta sequer, senador Cristóvão, fosse a essa cerimônia da ONU em Nova York. Ora, nós estamos com o presidente da República. Nós não temos declarado vago o cargo de presidente. Aqui não tem nenhum Auro de Moura Andrade para apagar as luzes do Congresso Nacional. A democracia que nós conquistamos, nós vamos lutar para defendê-la. Portanto, era legítimo, necessário, direito e dever da presidenta estar hoje nas Nações Unidas falando para os chefes de Estado que estavam lá. Até porque o Brasil é um dos países que mais tem colocado índices positivos na defesa de preservação e conservação ambiental e reduzido o efeito estufa. Nós reduzimos demais o desmatamento da Amazônia e estamos colaborando para todo mundo. E ela ainda se comprometeu hoje lá a dizer que nós vamos ter desmatamento zero. E eu acredito que tenhamos, porque o esforço que nós estamos fazendo é muito grande nesse sentido. Então, como a presidenta ia para lá afugentar? É de se lembrar que já tinha ido antes dela, claro que não por esse motivo, por uma outra ação designada pela Comissão de Relações Exteriores, o senador Aloysio Nunes. E quem começou toda a confusão externa sobre essa questão de golpe ou não foi o senador Aloysio Nunes, que foi para lá dar entrevista para tentar justificar o impeachment, para dizer, antes de qualquer aparição da presidenta no cenário internacional, que o impeachment aqui era constitucional, que o impeachment aqui tinha base. Mas ele também, em nenhum momento, falou qual foi o crime de responsabilidade com a presidenta. Fez a cantilena política, que é direito dele, mas não tinha base constitucional para dizer que tinha crime de responsabilidade. E ele criou todo esse pavor, que ontem, quando eu comecei a escutar os jornais televisivos e ler o jornal, parecia que nós íamos entrar numa crise internacional, que a presidenta ia depor contra o Brasil. Por favor, assistam o vídeo, a gravação da posição da presidenta hoje na Assembleia, na cerimônia da ONU. Altiva, segura, firme, generosa, inclusive, com aqueles que a atacam. Foi isso que ela fez, defendeu o Brasil e mostrou
quanto nós estamos avançando na questão ambiental. Então, eu fico muito impressionada com esses que dizem que a presidenta é que está prejudicando. Aí eu pergunto, quem está prejudicando o Brasil não é a presidenta Dilma, é quem desde 2014 não estava deixando ela governar, que não se conformou em perder as eleições e que dia após dia fazia ódio ao pessimismo. Nós vínhamos nessa tribuna aqui falar sobre as melhorias da economia, que, aliás, hoje tem uma matéria grande no jornal Valor Econômico, que não é um jornal da imprensa alternativa, dizendo que em 2017 nós vamos ter crescimento econômico, que os nossos indicadores internacionais estão muito bons, que a inflação realmente está decrescendo, que a gente ainda vai ter alguns efeitos ruins esse ano, mas em 2017 nós vamos crescer. Eu disse por diversas vezes dessa tribuna exatamente isso. Exatamente isso. Só que nós lutamos o tempo inteiro, nesses últimos 2 anos, com analistas econômicos indo para a televisão, dizendo que nós não tínhamos credibilidade, que as coisas estavam ruins, que a inflação estava descontrolada, que o governo não tinha capacidade. E aí todo mundo dizia, a crise do Brasil não é econômica, é de credibilidade. E agora querem dizer que a presidenta Dilma, ao ir para lá, vai prejudicar a imagem do Brasil? Quem prejudica a imagem do Brasil é quem não aposta a favor do Brasil. Vou dizer quem prejudica a imagem do Brasil. A Câmara dos Deputados, com aquela sessão vergonhosa, desqualificada. Não precisou nenhum de nós falar com a imprensa estrangeira. A imprensa estrangeira estava toda lá. A imprensa estrangeira viu o que aconteceu. Nós tivemos artigos, tivemos editoriais, matérias. E eu não estou falando aqui só da imprensa americana, estou falando aqui da imprensa europeia. Vocês acham que o governo tem tanta influência assim para falar com a imprensa internacional e dar uma linha de discurso? A imprensa, a comunidade internacional não é conduzida não a uma demanda de governo. Viu a vergonha que foi de não ter golpe, viu a vergonha que foi uma presidenta que não tem crime de responsabilidade estar sendo julgado por deputados que têm crimes, que estão sendo investigados. Então, é óbvio que não precisou esforço nosso. Então, quando o senador Aloysio vai para lá fazer um esforço para dizer que o impeachment não é golpe, aí todo mundo quer que a presidenta não vá. Então, ir lá defender o impeachment pode. A presidenta, que é legitimamente eleita por 54 milhões de pessoas, chefe de uma nação, não poderia ir porque ia prejudicar o país? Eu concedo a palavra ao senador Ronaldo Caiado, em seguida ao senador Cristóvão e depois ao senador... Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência e só para poder detalhar em relação à pergunta formulada quando fazia meu pronunciamento, exatamente o artigo 85 da Constituição Brasileira, que diz: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária. Ou seja, então, ela está bem especificada. Em segundo lugar, a Lei 1079, a Lei do Impeachment, conhecida de 1950, quando preconiza ali, dentro dos seus artigos, a violar patentemente a lei orçamentária. Ou seja, então nós temos tanto o respaldo constitucional quanto o respaldo legal. Em relação ao fato específico que Vossa Excelência cita, não tenho aqui credencial da defesa do senador Aloysio Nunes, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar os pingos nos is, ou seja, vamos fazer justiça. O senador Aloysio Nunes é um preparado e competente parlamentar. Eu posso dizer que é dos poucos aqui que tem independência intelectual e moral para votar de acordo com o seu pensamento. É um dos homens que nós admiramos pela sua coragem de se posicionar, muitas vezes, até contra o pensamento do seu próprio partido. Tá certo? Ele tem um grau de coerência, tá certo, que é admirado por muitos, pode ser contestado por alguns. Agora, o senador Aloysio Nunes, ele é presidente da Comissão de Assuntos... Ele é presidente da comissão específica que trata exatamente da Comissão de Assuntos Externos. Ora, o presidente Aloysio Nunes, o que ele fez, e aí eu gostaria que Vossa Excelência reconhecesse, ele foi lá para tentar minimizar o absurdo praticado pelo Itamaraty, que é órgão de Estado, onde um funcionário de alto escalão
do Ministério ali das Relações Exteriores baixa um e-mail, tá certo? Informando a todas as embaixadas brasileiras que o Brasil estava, ou que a presidente da República estava sendo vítima de um golpe e que pedia a todos os chefes de estados que se pronunciassem em respeito à presidente da República ou em apoio à presidente da República. Então, qual é a função de um presidente da Comissão de Relações Exteriores? Que é exatamente o senador Aloysio Nunes. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Qual é a obrigação dele? Diante do Itamaraty, que fala como órgão do Estado sobre a política externa brasileira. A função dele foi ir lá dizer, olha, isto aí que este embaixador diz não procede. O Brasil está cumprindo as regras. O que ele não foi levantar esse assunto no cenário internacional. Pelo contrário, o senador Aloysio Nunes foi lá, foi desfazer aquilo que o Itamaraty fez, que é uma ação totalmente criminosa. Que prerrogativa tem o Itamaraty para passar o e-mail a todas as embaixadas brasileiras, mandando que os países se pronunciem favoravelmente ao Brasil? Então, não foi ele que iniciou, senadora. Ele foi simplesmente poder esclarecer aquilo que o Itamaraty praticou, que, sem dúvida alguma, foi o fator que levou a discussão para o cenário internacional. Então, era apenas um esclarecimento que eu gostaria de colocar e, ao mesmo tempo, também esclarecer o artigo da Constituição e da lei do impeachment em relação à pergunta formulada por Vossa Excelência pelo crime de responsabilidade da presidente Dilma. Agradeço. Não misturemos alhos com bugalhos, senador. O senador Aloysio Nunes não precisava ter ido aos Estados Unidos para falar desse e-mail, até porque, ato contínuo, quando esse e-mail foi divulgado, Itamaraty já tomou muitas medidas para explicá-lo e desautorizá-lo. Foi apenas um servidor do Itamaraty que fez isso, foi afastado de suas funções, essa é a verdade, e o e-mail foi desmentido. O Itamaraty soltou uma nota oficial. Então, não precisava o senador ir até lá. Ele foi até lá para justificar o que foi votado na Câmara. Não podia ter feito isso como presidente da Comissão de Relações Exteriores, com todo o respeito que eu tenho ao senador Aloysio. Ontem ele deu uma entrevista para a Rede Globo, eu assisti, ninguém me disse, eu estava na frente da televisão, falando da constitucionalidade do impeachment na Câmara dos Deputados. Como que ele fala da constitucionalidade lá, como senador, se nós nem iniciamos o processo de discussão aqui? É isso que eu questiono. Se depois de aprovado aqui o impeachment, ele quiser ir para a China, para os Estados Unidos, para onde quiser, ele vai. Agora, o que ele não pode é querer pretender falar em nome do Senado para defender um processo na Câmara que tem, inclusive, questionamentos aqui. Isso ele não pode fazer. Então, não tem nada a ver com um e-mail que foi soltado por um funcionário do Itamaraty, foi desmentido pelo Itamaraty, pelo Palácio do Planalto, e não foi autorizado a falar sobre isso. Então, acho que isso é importante deixar claro. Sobre a Constituição Federal e a Lei 1079, Vossa Excelência tem razão, está previsto lá ferir o orçamento, é um dos crimes de responsabilidade. Eu pergunto, aonde foi ferido? Onde foi ferido? Porque de 2014 não pode mais, acabou o mandato da presidenta Dilma, aquelas pedaladas ditas foram todas pagas dentro do exercício. Em 2015, não tem fato necessário que dê sustentação. Os dois que estão se mandando para essa casa é uma vergonha, é uma vergonha. Sabe por quê, senador? Nessa questão, inclusive, dos decretos, só para lhe dizer, um dos pedidos que foi enviado pelo Executivo foi pelo Tribunal de Contas da União, para ter suplementado o seu orçamento por excesso de arrecadação. E aí o Tribunal de Contas, como tinha dado um parecer antes questionando, a presidenta devolveu, disse, não, você questionou os meus decretos, eu estou refazendo agora em forma de lei, estou devolvendo o seu. Mas mandaram. Ao que me dizer do auxílio moradia, que foi aprovado pelo CNJ, para o Ministério Público e pelo Poder Judiciário e não passou por essa casa? Isso não é crime contra o orçamento? Todos os atos da senhora Presidente da República em 2015 no Orçamento da União foram corroborados pelo Congresso Nacional ao votarmos o PLN 5, que ampliou o nosso resultado primário.
Ou seja, ampliou para ter um resultado que não precisava ser superavitário. Esse Congresso votou. Nós não podemos esquecer que quando a gente fala de orçamento, nós estamos falando do ano, o ano de 2015. Então, se um fato aconteceu em agosto e foi legalizado em dezembro, legal ele está. E está legal pela votação desse Congresso Nacional. Então, eu gostaria, mas gostaria muito mesmo, que além do discurso político, viessem aqui e dissessem o crime. Qual é o crime dela? Porque crime tem que ter conduta, crime tem que ter dolo, tem que ter intenção, e não tem. Essa casa vai julgar a presidente da República, não vai só discutir a admissibilidade, vai julgá-la. Eu espero que, com a seriedade dos senadores que nós temos, com o conhecimento legal que os senadores têm, a gente possa fazer esse debate. Qual é o crime cometido pela senhora presidente da República? Que tenha as condições que realmente a Constituição e a Lei 1079 diz. Eu já falei sobre isso na quarta-feira, eu vou voltar a falar, inclusive vou falar das preliminares do julgamento na Câmara dos Deputados, porque muito do processo ali não foi compatível com a ampla defesa da presidenta Dilma. Não foi compatível. E nós precisamos saber disso. Então, nós vamos fazer um debate aprofundado. E eu queria também dizer que o Senado Federal tem essa responsabilidade. Não é possível, como já disse o senador Renan Calheiros, que eu acho que fez um excelente pronunciamento aqui, fazer como fez o Auro de Moura Andrade em 1964, ao declarar vago o cargo de presidente da República, impedindo que esta casa debatesse e decidisse sobre a crise institucional e abrindo caminho para um regime ditatorial que durou quase 22 anos, quando apagou as luzes do Senado. Eu concedo uma parte ao senador Cristóvão. Senador, eu quero, em primeiro lugar, não vi o discurso, mas pelo que eu escutei falar aqui, eu creio que dá para parabenizar a presidente Dilma pelo seu discurso e por estar presente numa solenidade tão importante. Seria ruim o Brasil não estar representado naquele evento, que, inclusive, de fato, o Brasil teve um papel importante no cenário mundial. Agora, eu não posso deixar de dizer que foi uma surpresa boa, porque o que todo mundo esperava é que a presidente ia fazer um papel, eu diria, não só ruim para o Brasil, mas feio para ela, que seria anunciar ali a tentativa de golpe. E todo mundo ia dizer, senhora, a senhora veio para cá e deixou a presidência nas mãos do golpista que a senhora fala, ia cair no ridículo se falasse isso em relação a ela, e não ficaria bem para o Brasil. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu e temos que parabenizar. Eu quero dizer que a suspeita anterior de que o discurso seria nesse sentido foi levantado por muitas fontes, inclusive do próprio Planalto, que a imprensa trouxe, não que eu tenha escutado de ninguém de lá. Havia, sim, essa sensação de que o discurso seria usado para denunciar golpe, que, na verdade, só seria se não houvesse crime, ou se não houver, porque a gente ainda vai ter que apurar no Senado, não pode se submeter ao que vier da Câmara. Eu acho que, vindo da Câmara do jeito que veio, não seria correto devolver. Temos que avaliar, temos que analisar. Eu até acho, ontem eu conversava com alguém, de que os senadores do PT deveriam dizer, muito bem, vamos abrir esse processo, nós não temos nenhum medo. Então, vamos abrir. Isso eu vou votar favorável à abertura. Não decidi ainda, não tenho certeza, tenho até inveja de quem tem tanta certeza de um lado ou do outro sobre se há razões para algo tão importante na história de um país como é destituir presidente mesmo dentro da lei. Não tenho. Hoje eu não tenho os instrumentos necessários para dar o voto de um lado ou do outro. É de uma responsabilidade tão grande que ninguém pode fazer isso levianamente, e levianamente é não ter plena certeza. Quem tem já não é leviano, pode estar errado. Eu não serei leviano e não tenho essa plena certeza. Mas queria concluir dizendo que a presidente poderia agora, já que fez esse bom discurso lá fora, fazê-lo também aqui dentro. Parar com o discurso de que está em marcha um golpe. Na verdade, está em marcha um processo de impeachment, como, aliás, o Brasil já fez poucos anos atrás. E eu lamento que em tão poucos anos estejamos fazendo o segundo.
Nós já fizemos, e ninguém considerou golpe quando foi contra o Collor. Não vamos dizer que foi o crime tal e crime tal, vamos analisar isso ainda aqui dentro. Mas eu gostaria de sugerir e pedir até que a presidente Dilma passe a ajustar o seu discurso aqui dentro ao discurso que ela fez lá fora, de convencimento de que as instituições democráticas estão sólidas, tanto para recusar como para aprovar o que veio da Câmara de Deputados, e que ela se submeterá naturalmente, sem nenhum rancor, digamos assim, histórico, sem nenhuma denúncia de que foram fora da lei que fizeram o seu impeachment. Pode-se fazer, sim, um impeachment dentro da lei. Foi feito no caso do Collor, pode-se fazer no caso da Dilma. O que precisa, e a senhora pôs aqui o dedo no ponto, é saber se temos, de fato, o crime. E a senhora foi muito clara quando disse o que é preciso para ser crime. Mas fica aqui o meu apelo, que a presidente Dilma mude seu discurso aqui dentro e faça aqui dentro o reconhecimento da solidez de nossas instituições, como ela, felizmente, e eu a parabenizo, fez lá fora nesta manhã em Nova York. A presidenta Dilma, senador Cristóvão, tem sofrido muito com avaliações antecipadas, inclusive com acusações antecipadas, porque, na realidade, espalharam aqui dentro que ela iria fazer um discurso denunciando o golpe na ONU e, de pronto, todo mundo saiu criticando, inclusive o vice-presidente da República, que ontem falou com a imprensa do mundo inteiro, do Brasil, já se defendendo e falando que ela não podia prejudicar o país. Hoje é manchete de uns jornais que ela prejudica o país. Então, eu lamento que as coisas se deem assim. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado aqui na forma como nós vamos encaminhar. Sei que o senador Jorge está pedindo uma parte, mas o senador José Medeiros já tinha pedido. Na sequência, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte, senadora Gleisi Hoffmann. É uma pena que Vossa Excelência não esteja do lado da oposição, ela é muito competente realmente. A senadora Gleisi Hoffmann, tenho que fazer o contraponto aqui. Na verdade, vários senadores da base do governo disseram claramente nessa tribuna semana passada que a presidente estaria indo ali na ONU denunciar o golpe que estava acontecendo aqui no Brasil. E isso realmente nos causou muito temor, porque nós já estamos com todas as agências de risco nos rebaixando e, eventualmente, se uma chefe do Estado fosse na ONU, chefe do Estado brasileiro, dizer que aqui as instituições não funcionam, dizer que o Brasil está sobre esse nível de insegurança, muito pior iria ficar a nossa situação. E, com certeza, até pelo fato de não ser verdade que isso esteja acontecendo, iríamos também, talvez em escala de menos risco ao país, mas passaríamos a ser chacota internacional. Nossa preocupação ela era válida, a preocupação não só da oposição, mas de pessoas que fazem avaliação sobre o país. E eu creio que toda essa discussão acabou por trazer serenidade ao Palácio do Planalto e ao Itamaraty, de forma que construíram um discurso, embora menos pernicioso ao país, mas embutido. Se você vê transversalmente, ela não deixou de deixar lá de que no discurso dela, de que aqui estaria havendo alguma coisa no nível de golpe mesmo. Só mudou, mas maquiou. Ainda bem que fez assim. Agora, sobre a discussão do crime, eu creio que virou religião esse debate aqui, porque o cadáver está aí, as pessoas estão em volta, a polícia está em volta do cadáver, mas repetidamente é dito, não há crime. Então, não tem o que fazer. Nós temos que realmente ir para aquela comissão e definir, porque o crime está sobejamente descrito, o crime de responsabilidade e as pedaladas, elas se consumam, é um crime próprio, não há convalidação depois. Mas óbvio que nós vamos fazer esse debate, porque nós ainda estamos na fase da admissibilidade, e esse debate será, com certeza, exaustivamente exposto, e Vossa Excelência, que está na comissão, entende muito bem de lei orçamentária, vamos com certeza fazer
ali um grande debate e um debate de nível. E eu não tenho dúvida que, em que pese, não quero fazer nenhuma crítica aos votos dos nossos co-irmãos ali, que alguns votaram pela família, outros por Deus, mas aqui, com certeza, vamos fazer um debate bem fundamentado no que aconteceu no processo. Reitero que não faço crítica aos deputados, porque no impeachment do Collor, também, inclusive os parlamentares do PT votaram pelo seu Estado, votaram, e eles votam como quiserem, e a gente aqui, com certeza, vai fazer a nossa votação também. Agora, só para finalizar, Vossa Excelência falou muito também sobre o vice-presidente. O vice-presidente, ele é uma consequência constitucional e uma consequência também da escolha do PT, que escolheu o Temer. Por quê? Por ser uma figura que tinha uma imagem muito boa perante o país, com notório saber jurídico, constitucionalista, discreto, e que representava ali o maior partido político do país. Ele tem legitimidade para assumir, não tenha dúvida, porque a Constituição assim diz. Eu não me sinto, alguns dizem, se eu votar a favor do impeachment, eu estou votando pelo Temer. Não, eu não estou votando pelo Temer. Estou votando, se votar pelo impeachment, estou votando no impeachment. Ele é uma consequência da escolha do PT, é uma consequência constitucional. O PT nos disse que ele era capacitado para ser vice. Ele foi votado, os 50 milhões de votos, 54 milhões de votos que a presidente teve, ele também teve. Então, essa é a situação que nos impõe. Ele veio das urnas e está aí. Dizer que ele é ilegítimo e que o processo de impeachment é ilegítimo até vale como retórica, mas não é uma realidade. Eu sinto, e aí eu fico com medo, é quando se tenta antecipadamente desconstruir essa figura que vai ser provavelmente o nosso presidente da República, porque aí fica difícil. Antes de começar, você já está desconstruindo e tentando desestabilizar um possível governo. Penso que nós todos temos que pensar numa coalizão estilo aquela de Itamar. Aí sim, estaríamos preocupados com o país. Muito obrigado, senadora. Agradeço a intervenção, senador, mas só para dizer, vice-presidente não recebe voto, já recebeu nesse país, agora não recebe. Muitas pessoas às vezes nem sabem quem é o vice-presidente. E a ilegitimidade do vice-presidente... Ele aparece na urna, na foto, senador. Mas não recebe voto. Já tivemos votação para vice-presidente do Brasil, atualmente nós não temos. E a ilegitimidade do vice não está só pela questão do voto, está pelo posicionamento e conspiração que ele teve durante todo esse processo. E não vai ser igual Itamar, não. Não pode ser igual Itamar, sendo que um dos condutieres do vice-presidente é Eduardo Cunha. Me desculpa, não tem nada a ver com aquele momento que nós vivemos na história. E só uma coisa também em relação à questão do golpe. A presidenta não precisava falar da tribuna da ONU. Eu tive aqui, durante o final de semana, a paciência de pegar e catalogar todos os jornais que trouxeram matérias sobre o que aconteceu no Brasil, a votação na Câmara e como as pessoas estão vendo internacionalmente. E todos esses jornais falam de golpe, sem entrevistar ninguém aqui, falam de golpe. Eu só vou ler aqui, ó, Wall Street Journal, Financial Times, The Washington Post, La Nation, Reuters, La Parisiense, Irish Times, Le Monde, Al Jazeera, El País, Fox News, Clarim, Pravda, Granma, CNN, além de outros. Então, não é nós que estamos falando, é como a imprensa internacional está nos vendo. Senador Jorge. Eu cumprimento Vossa Excelência, senadora Gleisi, presidente Wellington Fagundes, e queria aqui, com todo o respeito que pratico, falar também e comentar no meu à parte a própria manifestação do querido colega senador Cristóvão e também do querido colega senador Zé Medeiros, que eu tenho muita estima por ambos. Mas, primeiro eu queria dizer, o senador Zé Medeiros estava falando de que, bem, tem um cadáver, tem um crime. Tem mesmo. E o cadáver é a nossa democracia. São visões diferentes que eu respeito. Mas é um fato. Os jornalistas internacionais, aqui é a CNN, fez uma longa matéria, o The Economist. Hoje, a capa traz o Brasil se envergonhando de se dizer um país democrático. Por que isso? Por que isso? Porque, sinceramente, nós não podemos misturar as coisas. Nem Michel Temer com Itamar Franco, nem, muito menos, um processo arquitetado, construído, executado por Eduardo Cunha. A imprensa internacional, o mundo não consegue compreender como alguém réu, que inviabiliza todos os dias, durante meses, a comissão de ética da Câmara, que o caçaria rapidamente,
E ainda agora eu respondi ao colega Caiado. Ele falou, o Eduardo Cunha não tem todo poder assim. Ele é o mais poderoso parlamentar que o Brasil tem hoje. Eu tenho até pena de um eventual governo de Michel Temer, tendo vice Eduardo Cunha. Eu tenho pena do país e do vice-presidente. Agora, sinceramente, o vice-presidente é um ex-discreto, é um ex-professor jurista, é um ex-homem cordato. Porque, veja o que é que acontece, até mesmo a ida da presidenta Dilma, sua parceira de chapa, sua presidente, que ele elogiou tanto durante 6 anos, elogiou tanto. Ele já criticou o discurso dela, antes dela falar na ONU, e ela fez uma fala que não poderia ser diferente, senador Cristóvão, como bem Vossa Excelência falou, e inclusive querendo que ela reproduza o discurso aqui. Mas eu quero divergir também do colega Cristóvão. Ela não pode, ela fez o certo, ela estava nas Nações Unidas e não pode levar esse embate que nós estamos vivendo aqui para lá. Ela sutilmente falou que o Brasil está passando por um momento de dificuldade, mas que o povo brasileiro, as instituições encontrarão a maneira de fortalecer ainda mais o nosso país. Mas para nós, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que nós estamos diante de um golpe. Isso não tem como. Isso vai estar escrito na nossa história e na parte mais vergonhosa da história política do Brasil dos últimos tempos. Não tem dúvida. Quem vê isso com qualquer isenção, eu queria que os colegas, o senador Cristóvão chegou e viu uma parte, qualquer um que ouvir, alguém com alguma isenção ou alguém com um aprofundado conhecimento sobre os dois, então só são duas acusações contra a presidenta Dilma, que o senhor Eduardo Cunha colocou. Só 2. Mas eles falam de 300 outras. Mas as 2 acusações não se sustentam. Com todo respeito, porque é óbvio que agora nós estamos diante de um julgamento político. E, como tal, temos que respeitar a decisão dos colegas, inclusive aqui no Senado. Mas será que é o correto? Eu me pergunto, colegas, será que é o correto o senador Romero Jucá já está distribuindo o ministério? Hoje tem uma manchete do jornal dizendo que o PSDB e o Zé Serra diz, só aceito ir para o Ministério da Fazenda se for com amplos poderes. O Senado nem começou a julgar. A comissão nem se reuniu. E o Senado é o tribunal de julgamento. É como por alguém estar sendo acusado de um crime, já botar na cadeia, já dar a sentença, sem ter passado no tribunal, sem ter ouvido ninguém, sem ter ouvido as testemunhas, sem ter levado em conta a legislação. O que nós estamos vendo no nosso país é isso. Está lá uma assessoria do vice-presidente. Então, eu sinto muito em dizer, eu tenho uma estima, vou seguir tendo, pela figura, porque é um político que tem uma história no Brasil, político Michel Temer, mas eu vou usar aqui uma frase que muito me cala. E eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Eu fui prefeito, governador 8 anos, e hoje tenho a honra de ser vice-presidente do Senado, de ser colega dos senhores aqui. O poder revela. Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. O poder revela. Eu acho que nós estamos agora conhecendo profundamente o senhor Michel Temer. Porque não é possível. Olha o que aconteceu na época do Collor. Na época do presidente Collor, tinha um consenso nacional. Não vamos misturar as coisas. Em apenas um dia, o Senado recebeu, montou uma comissão, deu parecer, tinham atividades que era para demorar 10 dias, foi feito em 3 minutos. Foi certo? Foi errado? Eu acho que não foi tão certo. Mas havia um consenso, não tinha ninguém defendendo que a Constituição fosse plenamente cumprida naquela época. Mas o que é que aconteceu com o vice-presidente na época, Itamar Franco? Ficou no seu canto, esperou a decisão do Senado para só aí assumir a responsabilidade de governar um país diante daquela crise que nós vivíamos naquele período de 92. O que é que está ocorrendo hoje? O Eduardo Cunha diz, faz a narrativa, executa o plano,
nos faz viver a mais vergonhosa sessão da história do parlamento brasileiro. Tão vergonhosa quanto a de 64, que eu vi o presidente Renan falar aqui. Onde aqui embaixo ficou Tancredo Neves chamando o presidente do Congresso de canalha, de canalha e de canalha. Tancredo Neves, um homem dos mais contidos, um grande brasileiro, não teve outra atitude. Foi repetido aqui pelo presidente Renan, quando o presidente Moura resolveu decretar vaga à presidência da República com um presidente ainda dentro do nosso país. E apagou as luzes do Congresso. E aí ele veio, decretou, e o Tancredo Neves daqui de baixo dizia: canalha, canalha, seu canalha, para o presidente do Congresso. Nós agora estamos tendo algo, gente, que é tão ou mais grave. O vice já assumiu, já gravou discurso e botou na internet. Convida ministros. Isso é um desrespeito com o Senado Federal. Eu não sei, eu não sou membro da comissão, senador, com que coragem, com que tranquilidade, com que isenção os membros da comissão do impeachment do Senado, e nós todos, daqui a 6 meses, vamos julgar a presidenta Dilma quando o presidente já tomou posse. Ele já tomou posse. Está nomeando ministros, está fazendo discurso, já botou a faixa. Só tem um problema. Um golpe é fácil de ser dado, de certa forma. O problema não é dar um golpe, botar exército na rua e tirar governos democráticos. Tirar uma presidenta eleita com 54 milhões por conta de uma sessão vergonhosa daquela. O difícil de um golpe é o segundo passo, é sua implementação. Aí ele tem que se mostrar sua verdadeira face. E o presidente, futuro presidente, que já está se colocando como presidente, o nosso vice-presidente, Michel Temer, e o futuro vice-presidente, Eduardo Cunha, eles vão ter que entrar pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, porque pela rampa só sobe os eleitos. Obrigado, senadora Gleice. Que agradeço, senador Jorge, as suas palavras, incluo no meu discurso, e realmente o ativismo do vice-presidente da República é algo impressionante. E o desrespeito a esse Senado. Eu concedo uma parte à senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senadora Gleice, eu quero cumprimentá-la pelo seu pronunciamento e dizer da nossa admiração pela sua postura firme, determinada, aplicada, que, sem dúvida nenhuma, honra este parlamento. Eu queria apenas fazer uma observação. Vossa Excelência, que tem, sem dúvida nenhuma, uma grande credibilidade junto ao governo, eu pediria a Vossa Excelência um pedido que eu já fiz aqui, pessoalmente, que não permitisse que essa casa fosse submetida àquilo que aconteceu na Câmara, onde o debate se deslocou para o Palácio do Planalto e para o Palácio Jaburu. Isso, sem dúvida nenhuma, gerou uma perplexidade na sociedade. Isso descaracteriza as instituições, isso desrespeita o parlamento. Portanto, eu gostaria de dizer, e gostaria de ver, que o Senado da República pudesse promover esse debate de forma serena, profunda, mas que esse debate se deslocasse para o Senado da República e que ele não fosse efetuado fora dessa casa, para que a gente possa mostrar à sociedade que essa casa merece o respeito daqueles que os elegeram. Portanto, cumprimento a Vossa Excelência e vamos, a partir de hoje, começar esse debate, a partir desse momento, que o Senado da República tem a responsabilidade de julgar a admissibilidade desse processo e, posteriormente, julgar a própria presidente. Eu gostaria de dizer que é um momento histórico e é um momento importante para que a sociedade possa sentir que está bem representada nessa casa. Eu gostaria aqui de dizer que, embora não tenha aceito o convite da minha bancada para fazer parte da comissão especial, uma vez que entendo que outros parlamentares poderiam fazê-lo melhor do que eu,
eu quero aqui dizer que, no plenário desta casa, eu não me omitirei. Estarei sempre presente, representando o meu Estado e analisando, sem paixão, com profundidade, esse momento extremamente grave que passa a sociedade brasileira. Muito obrigada. Agradeço, senadora Lúcia Vânia, por suas palavras, e Vossa Excelência está coberta de razão. A discussão é dentro desse parlamento. Inclusive, essa semana, eu tomei uma iniciativa, até porque a defesa da senhora Presidente da República queria explicar um pouco a peça que veio da Câmara para alguns parlamentares. Tinham feito um convite até para que a gente pudesse levar alguns senadores ou ao Palácio ou a algum lugar para a exposição. Eu disse, não. Vamos, sim, convidar os senadores que estiverem com vontade de saber o que é o conteúdo aqui no Senado da República, e vem o ministro aqui, vem os técnicos para explicar. Porque eu acho, senadora Lúcia Vânia, que é essencial a gente entender. A formação de opinião depois pode ser até favorável ao processo de impeachment, que o senador tenha convencido de que realmente aquilo que está consubstanciado na peça é crime. Mas é importante entender, porque está se misturando muito assunto, coisas que não estão sendo analisadas nesse processo, que fazem parte da política, mas que daí tem que se resolver nas urnas. Eu já estou encerrando, mas concedo uma parte ao senador Caiado, que parece-me que levantou o microfone. Senadora, eu gostaria, estive ausente em parte do discurso de Vossa Excelência, mas ao ouvir aqui as declarações do senador também, Jorge Viana, colocando sobre, aí no fundamento da exposição feita pela senadora Gleisi, ele coloca alguns pontos que é importante também que seja feito o contraponto. Em relação a que ele nomeia como ridículo o evento da votação de domingo, e que realmente, se for feita uma comparação, não tem nenhuma diferença com o que ocorreu exatamente em 92, na Câmara dos Deputados, no primeiro momento. E que, naquela época, o PT não reconhecia aquilo como ridículo. De repente, quer transformar o que ocorreu agora como sendo algo que realmente desabonador ao Congresso Nacional, sendo que foi exatamente idêntico o acontecimento em 92. Segundo ponto, é importante que seja dito que a indicação de um vice-presidente ou de um vice-governador ou de um vice-prefeito é exatamente uma pessoa que tenha condições de poder assumir o governo, seja ele em qualquer um dos níveis dos entes federados, e que tenha condições de ali, sim, suprir a falta, como também apresentar alternativas para o país. Olha, é inadmissível e inaceitável que, diante de um quadro como este, e muito maior do que 92, porque agora nós temos quase que unanimidade do país todo em relação ao afastamento da Presidente da República, quer dizer que o vice-presidente está avançando o sinal. Ao contrário, eu acho que ele já deveria até ter sinalizado, tá certo? Pontos maiores do que a sociedade deseja, já que nós estamos vivendo 1 ano e 6 meses totalmente descabeceados, o governo sem rumo, sem eixo, sem nenhuma orientação, e o Brasil cada dia mais deteriorando o seu quadro, os seus índices sociais, o seu IDH, a sua renda per capita, a inflação. Então, este processo não se pode admitir agora que um vice seja um marionete que só vai poder falar depois que desliga a Presidente da República. Não, um vice-presidente tem que se colocar, é obrigado a se colocar, ele tem que mostrar quais são as alternativas. É temporária a posição dele até o julgamento do mérito, sim, mas ele, ao assumir nos próximos 10 dias aqui a presidência da República, ele é obrigado a apresentar quais são os cortes que ele vai fazer, garantir a sociedade mais humilde e mais pobre que aqueles programas sociais serão mantidos, porque foram produzidos em governos anteriores, não no governo do PT, e que ele terá total competência e capacidade para buscar da sociedade brasileira a contrapartida e o apoio num momento de crise como essa. Então, eu quero deixar claro que nós não podemos aqui vislumbrar a figura de um vice como sendo um cidadão apático, certo, desconectado da realidade e sem poder se pronunciar nos momentos mais críticos com que passa o país. Essa é a minha posição, nobre colega, eu agradeço mais uma vez uma parte que Vossa Excelência me concede, e dizer que nós não podemos aqui analisar que o TCU, com todos os crimes que ele ali elencou, e ele tecnicamente, como Vossa Excelência exige, analisou os fatos e eles foram
claros em todas as audiências públicas, dizer que realmente a presidente cometeu o crime de responsabilidade, nós não vamos também privar desse debate que Vossa Excelência convoca todos nós para, tecnicamente, discutirmos o assunto da título desrespeito à lei orçamentária, publicação de decretos acima das prerrogativas da presidente. Muito obrigado. Nada do que o TCU falou nas audiências públicas que teve na Casa ou na Câmara dos Deputados está na peça de impeachment da senhora presidenta. Nós não podemos julgar algo que não está faticamente no pedido de julgamento. É isso que eu estou falando. Se querem julgar a presidenta pelo que o Tribunal de Contas disse, então montemos um processo sobre o que o Tribunal de Contas disse. O presidente da Câmara não aceitou, porque não tinha base constitucional. É só isso que eu estou dizendo. Num julgamento como esse, que segue rito do processo penal, nós não podemos julgar quem quer que seja fora daquilo que está no processo. Em relação ao vice-presidente, o que nos impressiona é o ativismo dele. Não é o fato de ele estar comentando sobre o governo, é o ativismo que ele teve na Câmara dos Deputados para que o impeachment fosse aprovado. Me desculpa, o papel dele não está sendo de vice-presidente, está sendo de conspirador da República, o que é muito grave. E eu queria falar, antes de terminar, sobre o rumo, o eixo e a situação do país. Pois não, senador Cristóvão? Eu me consideraria omisso se não falasse um pouco sobre a fala do senador Caiado. Eu não chamaria o vice-presidente de conspirador-mor, mas ele está numa posição de candidato a presidente. Isso ele não deveria estar. Ele está faltando a liturgia, a meu ver, da posição de vice-presidente. Quando um vice-presidente assume, eu até acho que desde o primeiro dia do mandato ele deve estar na cabeça. E se a fatalidade levar o presidente ou a presidente? E se uma tragédia acontecer, o que eu faria? Eu acho que ele deve estar preparado, sim, para isso. Mas, nesse momento, quando eu vi, por exemplo, o debate na Câmara, a impressão que eu tinha não era que era um discurso sobre impeachment ou não impeachment, era sobre um candidato ou outro. Até comitê havia um no Jaburu e outro na Alvorada. A presidente também como candidata, querendo manter o mandato, e o outro. Não precisava ele ter porta-voz, mais de um nesse momento. Não precisava ter nome de ministros. Na cabeça dele, até eu acho que ele deveria ter. É a obrigação, como disse o senador Caiado, o vice-presidente, ter na sua cabeça. Mas passar isso para a opinião pública quebra uma liturgia e diminui não só o processo de impeachment, como o nosso papel. Dá a impressão que ele está passando por cima da gente. Ele tem certeza, sim, do que passa na cabeça de cada senador, a ponto de dizer eu já sou presidente, ou serei dentro de 10 dias. Eu acho que ele está se passando, não como conspirador, não diria, dentro do processo, mas ele está se passando da liturgia de vice para a liturgia de candidato à presidência. E isso não é bom para esse processo. Obrigada, senador Cristóvão. E agora, para encerrar mesmo, senhor presidente, eu só queria falar sobre os rumos e o eixo do país. Eu tenho visto muita crítica dizendo que o Brasil está desgovernado, não tem rumo, está sofrendo com esse processo. Não é o que estão trazendo atualmente os jornais e comentaristas econômicos. Hoje, uma matéria no jornal Valor Econômico, crise mascara sinais que podem ajudar 2017, fala claramente disso, que a inflação já está caindo, que todos os nossos indicadores externos são bons, são positivos, e que o Brasil, em 2017, não é o governo falando, são analistas econômicos, que o governo em 2017 vai ter crescimento econômico. Então, infelizmente, essa crise política que nós estamos vivenciando e tudo o que foi dito antes dela, o pessimismo reiterado, as apostas contra o Brasil, jogam realmente fumaça em cima daquilo que é real. E se tem alguém responsável pela paralisia do país, não é o Poder Executivo. É o Congresso Nacional e, especificamente, a Câmara dos Deputados, que derrubou 2 medidas provisórias, que está lá o projeto de lei que essa Casa tanto pediu de renegociação da dívida dos estados, não saiu sequer da comissão, assim como está lá também o projeto que fala sobre o resultado primário da União e que nós precisamos para fazer os pagamentos que o governo federal precisa fazer de forma a respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Além do mais, as pautas bombas e todos os outros fatores que desestabilizaram o orçamento vieram da Câmara dos Deputados. Então, é importante que o país esteja esclarecido dessa responsabilidade. Muito obrigada, senhor presidente.